Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Abra sua Bíblia comigo, um texto muito conhecido, que é Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Vou ler apenas o verso 4. E eu estou com a versão revista e atualizada. E nessa versão está escrito assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Você pode repetir comigo? Vamos juntos? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Amém. Eu começo pedindo licença a você para lhe fazer uma pergunta. Na verdade, uma pergunta pessoal. E eu sei que vocês não gostam de perguntas pessoais. Aliás, nós não gostamos de perguntas pessoais. Porque toda pergunta pessoal invade a nossa privacidade. Toda pergunta pessoal nos põe contra a parede. E nós não gostamos que ninguém invada a nossa vida sem pedir licença. Mas vou lhe fazer esta pergunta como se nós estivéssemos numa conversa bem particular. E a pergunta é esta: você é uma pessoa feliz? Você é uma pessoa feliz? Bom, não precisa ter muita pressa para responder esta pergunta, porque ela não é tão simples e não é tão óbvia como parece. Eu explico. Em 1991, nós fomos visitar a missão Quacisabanto, na África do Sul, onde aconteceu um grande avivamento em 1966. E uma das pessoas que nos acompanhava naquela caravana perguntou à esposa de um dos missionários daquela missão: você é submissa ao seu marido? A mulher deu uma resposta inteligentíssima. Ela respondeu assim: eu posso lhe garantir que meu marido me ama, mas se eu sou submissa a ele ou não, essa pergunta não tem que ser feita a mim, tem que ser feita a ele. E eu gostei da resposta. Então vou mudar a minha pergunta. Seu marido pode garantir que você é uma mulher feliz? Sua mulher pode garantir que você é um homem feliz? Lá em Provérbios 31 diz que os filhos da mulher virtuosa se levantavam e diziam assim: mamãe é uma mulher ditosa, mamãe é uma mulher feliz. Seus filhos podem dizer isso a seu respeito? Seus pais podem dizer isso a seu respeito? Seus amigos? Seus colegas de escola, de trabalho, podem dizer isso a seu respeito? Seus parentes, os membros da sua igreja, podem dizer isso a seu respeito? Bom, é provável que a essas alturas você já esteja criando alguns mecanismos de defesa aí no seu coração, dizendo assim: o pastor está me fazendo essas perguntas porque não conhece a minha história. Que se eu contar a minha vida, até pedra chora. Ou talvez você pense: mas dá para ser feliz hoje? No mundo de tantas guerras, de tanto terrorismo, de tanta maldade, de tanta violência, de tanta corrupção, de tanta devassidão, dá para ser feliz hoje? E quando penso nisso, vem à minha mente o fato de que Paulo escreveu essas palavras não hospedado num hotel 5 estrelas em Roma. Paulo escreveu essas palavras preso, algemado, acusado injustamente pelos seus irmãos, os judeus. E é diante dessa providência carrancuda que ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Ensinando-nos 3 verdades. Primeira, a alegria do cristão não é uma mera possibilidade
ou sugestão. Alegria é uma ordem, é um mandamento imperativo. Alegria aqui não é substantivo, alegria aqui é verbo, e verbo no imperativo. Você e eu não temos o direito de sermos uma pessoa triste, porque ser uma pessoa triste é um pecado. É um pecado de desobediência a uma ordem expressa de Deus. Isso porque o evangelho que nos alcançou é boa nova de grande alegria. O reino de Deus que está dentro de nós é alegria no Espírito Santo. O fruto do Espírito é alegria. A ordem de Deus é alegrai-vos. E a alegria do Senhor é a nossa força. Agora, me permita uma pergunta básica. Você enfrenta problema na sua vida também? Ou só eu que enfrento? De vez em quando alguém fica doente na sua casa também, ou só na minha que fica? Às vezes a grana fica curta por lá também, ou só na minha que fica? Quando Paulo diz assim, alegrai-vos sempre, o que ele está querendo dizer? Que a alegria do cristão não depende de circunstâncias. A alegria do cristão é ultra circunstancial. É por isso que o nosso papel não é apenas viver uma vida feliz quando está tudo bem. Porque quando está tudo bem, até o ateu consegue. A questão é ser uma pessoa feliz, apesar das circunstâncias difíceis. Me permita ilustrar isso. Eu acho que todos vocês já ouviram falar de um homem chamado Horatio Spafford, que foi um rico advogado que viveu em Chicago no século XIX. Esse advogado foi levado a Cristo pela instrumentalidade de Dwight Lyman Moody, o maior evangelista e avivalista do século XIX. Esse homem tinha 5 filhos, 4 meninas e um menino. Esse homem sofre um esbarro emocional na família quando o seu filho caçula, o menino, morre, deixando a família extremamente abalada emocionalmente. Vocês têm ciência de que quando Moody pregava em Chicago certa feita, houve um terrível incêndio, milhares de prédios, casas destruídos, centenas de pessoas morreram. O Dr. Horatio Spafford perdeu grande parte da sua riqueza naquele incêndio, muitos imóveis destruídos. Então ele resolve viajar com a esposa, com as 4 filhas, para a Inglaterra, sabendo que Moody estava fazendo uma campanha na Inglaterra, campanha de evangelização, e ele era amigo pessoal de Moody. Ele resolve viajar para lá, para ter um tempo para refrigerar a alma. Na véspera da viagem, ele não conseguiu embarcar, por negócios que ele tinha em Chicago, mas enviou a esposa de Chicago a Nova York, com as filhas, para embarcarem num navio rumo à Inglaterra. Aquele navio naufragou, 292 pessoas morreram. A esposa lhe manda um telegrama, salva, porém só. Quando ele recebe essa trágica notícia, ele vai ao encontro da esposa e pede ao comandante do navio para mostrar o local do acidente. E enquanto o navio estava sendo surrado pelas ondas revoltas, o Deus que inspira canções nas noites escuras, pôs no coração dele uma música e ele a escreveu. E só escreveu esta em toda a sua vida. Você e eu conhecemos essa música. Essa música é cantada no mundo inteiro. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja onde for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Na língua inglesa o estribilho diz: It's well with my soul, it's well with my soul. Está tudo bem com a minha alma.
está tudo bem com a minha alma. É claro que um pai que enfrenta o luto de 4 filhas não está feliz. Não está feliz. Porque estar em uma situação passageira. Mas se ele tem Jesus, ele é feliz. Ele é feliz. Sabem por quê, meus irmãos? Porque a felicidade do cristão não é um sentimento. A felicidade do cristão não é uma emoção. A felicidade do cristão não é apenas presença de coisas boas, nem apenas ausência de coisas ruins. A felicidade do cristão é uma pessoa. A felicidade do cristão é Jesus. Se você tem Jesus, você é uma pessoa feliz. Se você não o tem, você pode ter até momentos felizes, mas felicidade tem nome, felicidade tem endereço, felicidade é Jesus, só Jesus. A felicidade do cristão, ela é imperativa, ela é ultra circunstancial, e ela é cristocêntrica. Agora, eu não preciso ser um grande entendedor da alma humana para perceber que nem todos os crentes salvos pela graça estão desfrutando desta alegria. Basta você conversar com alguns crentes, parece que é uma aura de tristeza no semblante delas. Basta você observar o que está acontecendo, e parece que a cidadela da nossa alma está sendo saqueada, roubada. Parece que tem muitos crentes que a alegria está sendo saqueada, roubada dele. E a grande pergunta é: quem está roubando a nossa alegria? Quais são os ladrões que estão roubando a nossa alegria? Esta carta é a carta da alegria, a carta aos Filipenses. E em cada capítulo desta carta, Paulo menciona um ladrão diferente da alegria. Quais são esses ladrões? Com a Bíblia aberta comigo em Filipenses, vamos identificá-los. O primeiro ladrão da alegria está no capítulo 1, versículo 12. Confira aí comigo. Paulo diz assim: meus irmãos, eu quero cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram tenhas contribuído para o progresso do Evangelho. Preste atenção, as coisas que me aconteceram, ou as coisas que me acontecem. As coisas que nos acontecem são as circunstâncias da vida, e as circunstâncias da vida são o primeiro ladrão da alegria. Sabem por quê? Porque as circunstâncias acontecem com você querendo você ou não, gostando você ou não, planejando você ou não. As circunstâncias acontecem ao arrepio da sua vontade, à revelia do seu querer, e põe a sua vida às vezes de ponta cabeça. É um acidente grave, é uma doença súbita, é um luto amargo, é um divórcio doloroso, é uma traição amorosa, é uma rasteira do sócio da empresa, é um filho que se envolve com drogas e transtorna a saúde emocional da família, é uma menina criada na igreja que de repente vira as costas para Deus e traz desgosto à família. É um casamento de 15, 20 anos de harmonia e amor, e de repente se desfaz nas barras de um tribunal por um amargo divórcio. É um pai que leva a filha ao altar no dia do casamento, na expectativa de que ela vai construir uma história de alegria e felicidade, para descobrir que essa menina casou-se com um homem rude, que vai feri-la, machucá-la, agredi-la emocional e fisicamente. Circunstâncias. Quando o apóstolo Paulo diz assim: meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram não roubaram a minha alegria, mas contribuíram para o progresso do Evangelho. Eu preciso perguntar para Paulo: do que você está falando, Paulo? Que circunstâncias foram essas que aconteceram com você? E ele poderia resumir para nós
olha, eu fui perseguido em Damasco, eu fui rejeitado em Jerusalém, eu fui esquecido em Tarso, eu fui apedrejado em Listra, eu fui açoitado em Filipos, eu fui enxotado de Tessalônica, eu fui escorraçado de Bereia, eu fui chamado de tagarela em Atenas, eu fui chamado de impostor em Corinto, eu enfrentei feras em Éfeso, eu fui preso em Jerusalém, eu fui acusado em Cesareia, eu enfrentei um naufrágio para Roma, eu fui picado por uma cobra em Malta, eu cheguei em Roma preso e algemado, mas eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Esse homem não crê em acaso, esse homem não crê em sorte, esse homem não crê em azar, esse homem não crê em determinismo cego, esse homem não crê em misticismo, esse homem não crê em olho gordo, esse homem não crê em macumba para crente, esse homem sabe que a mão de Deus dirige o seu destino. Porque ele está preso em Roma, diz ele, 3 coisas aconteceram. Primeiro, as igrejas foram mais encorajadas a pregar, ao verem Paulo preso, trabalhando mais que eles que estavam livres. Isso porque Paulo entendia que quando ele ficava preso, ou quando ele era preso, só tinha mudado o campo missionário. Ele era embaixador em cadeias, ele era prisioneiro de Cristo. Segundo, porque Paulo estava preso, ele diz lá no capítulo 1, que toda a guarda pretoriana tomou conhecimento das suas cadeias em Cristo. E o que era a guarda pretoriana? Era a guarda de elite do imperador. Eram 16 mil soldados da mais alta patente do império. Se Paulo estivesse solto, certamente ele não teria alcançado a elite militar de Roma. Mas olha a providência de Deus. Ele está na casa de César, e por ser um cidadão romano e um prisioneiro de César, tinha que ter um soldado da guarda pretoriana algemada com ele todo dia, em 3 turnos por dia, durante 2 anos em rodízio, oportunizando a evangelização de toda a guarda pretoriana. Eu chamo isso aqui de conspiração divina, porque Nero não sabia, mas Deus o havia constituído em presidente das missões estrangeiras do império, porque botou lá dentro da sua casa o maior evangelista daquele tempo, e diante dele seu auditório. O cara estava algemado com Paulo, e o que Paulo fez? Evangelho neles, evangelho neles, evangelho neles. O cara não podia nem fugir, porque estava algemado com ele. Depois de 2 anos, toda a guarda pretoriana está evangelizada. E no capítulo 4, verso 22, escrevendo de Roma, ele diz assim para aquela igreja: os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Terceiro lugar, porque Paulo estava preso, ele não podia viajar, não podia plantar igrejas ou visitar as igrejas plantadas por ele. O que ele começou a fazer? Escrever cartas. As cartas da primeira prisão: Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon. Preste atenção nisso. Se Paulo estivesse solto, talvez nós não teríamos essas joias na nossa Bíblia. Sabe qual é a lição que eu aprendo aqui? Quando você pensa que a sua vida está de ponta cabeça, Deus pode estar escrevendo o capítulo mais importante da sua história. Então olhe para as circunstâncias da vida sob a ótica da soberania de Deus, para que as circunstâncias não roubem a sua alegria. Olhe para as circunstâncias da sua vida, entendendo que Deus está no controle, para que você possa dizer: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos ao segundo ladrão da alegria, por gentileza. Confira aí comigo o capítulo 2. Versos 3 a 5. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um outro superior a si mesmo. Não tem visto o que é propriamente seu, senão também cada qual que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O segundo ladrão da alegria são as pessoas. É isso mesmo, as pessoas.
E eu preciso admitir que nós sofremos mais por causa de gente do que por causa de coisas. As pessoas nos fazem sofrer mais do que circunstâncias. Sabem por quê? Porque as pessoas nos decepcionam. E nós decepcionamos as pessoas. Nós não viemos de uma família perfeita. Nós não somos uma pessoa perfeita. Nós não nos casamos com uma pessoa perfeita. Nós não temos filhos perfeitos. Nós não temos amigos perfeitos. Nós não frequentamos uma igreja perfeita. Logo, mais hoje ou mais amanhã, nós vamos ter motivos de queixas uns contra os outros. Por isso, não há vida saudável, não há casamento saudável, não há família saudável, não há igreja saudável sem o exercício do perdão. O perdão não é uma mera possibilidade, é uma necessidade vital. Isso é tão importante que Jesus chegou a dizer que se você não perdoar, você não pode orar, suas orações são interrompidas. Aliás, Pedro diz que se você não tratar bem sua mulher, suas orações são interrompidas. Se você não perdoar, você não pode trazer sua oferta ao altar, porque antes de Deus aceitar a oferta, Ele tem que aceitar o ofertante. Se você não perdoar, você não pode ser perdoado. Se você não perdoar, você é entregue aos verdugos da consciência, aos flageladores da alma, você não tem paz. Agora, perdão é uma questão de bom senso, é isso mesmo, porque guardar mágoa é autofagia, é autodestruição. É a mesma coisa de você beber um copo de veneno pensando que o outro é quem vai morrer. Quando você guarda a mágoa de alguém, esse alguém vai botar um cabresto em você e vai dominar a sua mente, vai controlar a sua mente. Você vai estar ligado a essa pessoa 24 horas por dia, 7 dias na semana. Se você guardar mágoa de alguém, você vai chegar em casa cansado para tirar uma soneca, essa pessoa chega com você, deita ao seu lado e transforma-se no seu pesadelo. Você vai chegar em casa com fome, e a pessoa vai se sentar à mesa com você, tirar seu apetite. Você vai sair de férias com a família, e pega carona com você e estraga as suas férias. A única maneira de você ter saúde emocional é espremendo o pus da ferida e perdoando. Agora, perdão não é fácil. C.S. Lewis dizia que é fácil pregar um sermão sobre perdão, difícil você perdoar alguém que machucou você. Eu já passei muitas dores, pastor Telmo, na vida, muitas dores, mas talvez de todas elas, a que mais me machucou, ocorreu no dia 2 de agosto de 1982, eu estava começando o meu pastorado em Bragança Paulista. Eu sou filho caçula, e meu irmão acima de mim, no dia 1º de agosto de 1982, completou 27 anos, um homem alegre, 2 filhos pequenos, e no dia 2 de agosto, no dia seguinte, ele foi brutalmente assassinado, com 11 golpes de faca, todos mortais, pelo primo primeiro da sua esposa, gente criada conosco. A dor foi tão avassaladora, que quando eu recebi o telefonema, eu perdi a voz. Mas me lembro que quando Deus restaurou minhas forças, a primeira palavra que Deus botou na minha boca foi esta: eu perdoo o assassino. Eu não tinha outra opção. Ou perdoava ou adoecia.
Ou perdoava, ou minha vida transformar-se-ia no inferno. Ou perdoava, ou teria que abandonar o ministério. O que eu posso lhes garantir é que o perdão é maior que o ódio. O perdão é maior que a sede de vingança. O perdão cura. O perdão liberta. O perdão restaura. O perdão é a asepsia da alma. É a faxina da mente. É a alforria do coração. Mas eu confesso também, Viviane, que eu só fui entender perdão no dia que eu entendi uma parábola que Jesus contou. A parábola do credor incompassivo. Jesus contou que um rei acertava conta com seus súditos e encontrou um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo com que pagar, o homem pediu paciência, misericórdia, e o rei perdoou a ele a dívida de 10.000 talentos. O homem perdoado encontra lá na frente um conservo que lhe devia 100 denários. Não tendo com que pagar, pediu a ele também misericórdia, e o homem disse: não, tem misericórdia não, paga o que você me deve, senão eu boto você na cadeia. O rei ficou sabendo disso, ficou muito irado, mandou chamar aquele homem de servo malvado. Eu perdoei a você 10.000 talentos, e você não pôde perdoar o seu conservo 100 denários, pois agora você vai ser entregue aos flageladores, até que você pague o último centavo. E Jesus termina a parábola assim: assim vosso Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes uns aos outros. E a parábola terminou, Thelma, eu não entendi quase nada. Quase nada. Sabe por que eu não entendi quase nada? Eu não sei quanto vale 10.000 talentos. Eu também não sei quanto vale 100 denários. Não é a minha moeda. Na verdade, Jesus não contou apenas uma parábola, contou uma hipérbole. Nenhum judeu podia dever, no primeiro século, 10.000 talentos. O que são 10.000 talentos? Um talento são 35 quilos de ouro. 10.000 talentos são 350.000 quilos de ouro. Para vocês terem uma ideia, no período mais próspero e rico de Israel, período de Salomão, o que entrava nos cofres públicos por ano eram 666 talentos por ano. No primeiro século, todos os impostos da Galileia, Judeia, Pérea e Samaria, durante um ano, eram 800 talentos. 10.000 talentos eram todos os impostos da nação durante 13 anos. Naquela época, o salário de um trabalhador era 1 denário por dia. Para um cidadão juntar 10.000 talentos, ganhando 1 denário por dia, ele teria que trabalhar 150.000 anos. Portanto, essa dívida é o que mesmo? Impagável. E por que Jesus contou uma parábola com a cifra tão astronômica? Para retratar o tamanho da dívida, da minha dívida, da nossa dívida com Deus. A nossa dívida com Deus é impagável. E Deus nos perdoou completamente, cabalmente, louvado seja o seu nome. Mas agora esse homem imperdoado encontra alguém que lhe deve 100 denários. O que são 100 denários? 3 meses e 10 dias. Ele acabara de receber um perdão de 150.000 anos. E não está liberando um perdão de 3 meses e 10 dias. 10.000 talentos são 600.000 vezes mais do que 100 denários. Quem acabara de receber um perdão 600.000 vezes maior, não está liberando um perdão 600.000 vezes menor. Sabe o que Jesus quer nos dizer com isso? Você nunca pode dizer para alguém: eu não perdoo você, eu fui muito humilhado, eu fui muito machucado, eu levei muito prejuízo, eu não perdoo. Sabe o que a Bíblia nos ensina? Que nós devemos perdoar, assim como Deus em Cristo nos perdoou. E a Bíblia vai além,
E diz assim: Deus perdoa os nossos pecados e deles não mais se lembra. Aí você diz: pois é aqui que eu me encrenco. Porque perdoar até que eu perdoo, mas esquecer, não, aí eu não consigo não. Aí não. Então me permita uma pergunta. Você não esquece mesmo não? Não esquece? Porque se você não esquece, eu tenho uma boa notícia para lhe dar. Isso significa que você não tem amnésia. É uma boa notícia. Que quando a Bíblia diz que Deus perdoa e esquece, a Bíblia não está dizendo que Deus tem amnésia. Deus não tem amnésia. Deus não tem perda de memória. Deus é onisciente. Então o que a Bíblia quer dizer que Deus perdoa e esquece? A Bíblia quer dizer que Deus nunca mais joga no seu rosto um pecado que já perdoou você. Deus nunca mais cobra de você uma dívida que já perdoou você. Então perdoar é lembrar sem sentir dor. Mas talvez você está pensando assim: bom, eu estou acompanhando o raciocínio até agora, só não estou entendendo uma coisa. Por que o pastor mandou ler Filipenses 2, 3 a 5? Ele não falou nada do texto até agora. Vamos voltar para lá? Para entender isso? Eu estou dando o conceito e agora vou amparar no texto, em Filipenses. A igreja de Filipenses, meus irmãos, era a igreja mais solidária com o ministério do apóstolo Paulo. Foi a única igreja que se associou com Paulo no que tange a dar e a receber. Para vocês terem uma ideia, quando Paulo estava plantando a igreja de Tessalônica, esta igreja mandou oferta para Paulo 2 vezes, para bancá-lo na plantação daquela igreja. Pasmem vocês, quando Paulo foi pastor de Corinto, era uma região rica, a igreja de Corinto era mão de vaca, pão dura, não pagava o salário de Paulo. Paulo passou privações em Corinto. A igreja de Filipos é que ajudou Paulo financeiramente para Paulo ser pastor da igreja de Corinto. Quando Paulo estava em Roma, a igreja de Filipos socorreu Paulo na prisão. Portas para fora, aquela igreja era uma bênção. Agora, portas para dentro, o pau quebrava. O pau quebrava. Pasmem vocês, até as mulheres da igreja estavam brigando. Dizem que quando as mulheres da igreja começam a brigar, é porque a coisa está feia mesmo. Capítulo 4, verso 2, Paulo diz assim: rogo a Evódia, rogo a Sinti, que pensem concordemente no Senhor. 2 líderes da igreja batem cabeça. Se a Evódia sentava do lado direito, a Sinti sentava do lado esquerdo. Não combinavam mais, não conversavam mais. Tinha gente da igreja de Filipos que trabalhava desde que os holofotes estivessem nele, vanglória. Tinha gente da igreja de Filipos que trabalhava desde que o grupinho dele aparecesse, partidarismo. Tinha gente da igreja de Filipos que era narcisista, só pensava nele mesmo, e não no que era dos outros. Eu acho até, pastor Telmo, que tinha gente sempre para Paulo assim: ô Paulo, você que não está aqui agora, Paulo, tem gente aqui nessa igreja que dá azia em copo de bicarbonato, não dá não, Paulo, tem jeito não. Aí Paulo diz assim: então meus irmãos, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, porque ele, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, e humilhando-se até a morte, e morte de cruz. E quando ele estava lá na cruz, olhando para as pessoas que cuspiram o seu rosto, e esbordoaram a sua cabeça, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eu quero encorajar você nesta noite, em nome de Jesus, a fazer uma visita, a mandar uma mensagem, a tomar a decisão de perdoar, e não guardar sequer uma nesga de mágoa, porque se você não tomar a decisão de perdoar, as pessoas vão roubar a sua alegria.
Vamos ao terceiro ladrão da alegria? Confira comigo aí, capítulo 3, versículo 19. Paulo diz assim: o destino deles é perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. O terceiro ladrão da alegria, eu acho que não tem nem aqui em Criciúma. Preocupação com dinheiro. Dinheiro aqui em Criciúma não é problema, né? É solução. Mas me permita uma pergunta básica. Alguma vez, você já discutiu com a sua mulher por causa de dinheiro? Alguma vez? Alguma vez você já discutiu com o seu marido por causa de dinheiro? Se vocês falarem para mim que nunca, eu vou duvidar da honestidade de vocês. Porque as pessoas discutem por causa de dinheiro. Porque tem muito dinheiro. Porque tem pouco dinheiro. Porque não tem dinheiro nenhum. As pessoas sempre discutem por causa de dinheiro. É o principal ponto de discussão na família contemporânea. O grande problema é que algumas pessoas só se preocupam com as coisas terrenas. Levantam de madrugada, vão dormir tarde, comem penosamente o pão que granjeiam, não tem tempo para Deus, não tem tempo para o cônjuge, não tem tempo para os filhos, não tem tempo para a igreja, não tem tempo para si mesmo, porque só se preocupam com as coisas terrenas. O dinheiro é mais do que uma moeda, o dinheiro é uma entidade, o dinheiro é um espírito, o dinheiro é um ídolo, o dinheiro é mamon. Aliás, a única entidade que Jesus chamou de Senhor não foi César, não foi o diabo, foi dinheiro. Jesus, ninguém pode servir a dois senhores, a Deus e as riquezas. Por amor ao dinheiro tem gente que casa, tem gente que descasa. Por amor ao dinheiro tem gente que mente, tem gente que corrompe, tem gente que é corrompida. Por amor ao dinheiro tem gente que mata, tem gente que morre, tem gente que vende a alma para o diabo para ficar rica, porque só se preocupam com as coisas terrenas. O Dr. Toncini, no seu livro O Lado Oculto da Globalização, diz que nós vivemos hoje a realidade de uma economia global, e é verdade, é verdade. Não há nenhum país, por mais rico que seja, que é autossuficiente em todas as áreas. Ou dá um abalo lá na bolsa de Singapura, de Nova York, você sente o abalo no seu bolso agora. O dólar dispara, passou do 6,1 e você já está desesperado. Falei, meu Deus, até onde vai isso? É economia global. Talvez uma das evidências mais claras disso foi a crise imobiliária dos Estados Unidos em 2008, vocês acompanharam. Os bancos emprestaram mais dinheiro do que podiam, a bolha estourou, e no efeito dominó e cascata, a economia do mundo foi abalada. Eu sou do estado do Espírito Santo, e o meu estado é talvez hoje um dos maiores produtores de rochas ornamentais do planeta, de granito. Muitos donos de pedreira no Espírito Santo quebraram em 2008, porque o mercado imobiliário dos Estados Unidos deu uma bambeada. Nessa economia global, mais de 50% da riqueza do planeta estão nas mãos de pouco mais de 100 empresas particulares. Há empresas mais ricas do que países. Por exemplo, a Toyota é mais rica do que a África do Sul, a GM é mais rica do que a Noruega, o Walmart é mais rico do que dezenas e dezenas de países. O problema é que essas empresas querem mais do seu tempo e mais do seu dinheiro. Se a sua vida vai se arrebentar, não interessa, essa máquina tem que girar, e para essa máquina girar, você tem que consumir mais, e nós mergulhamos de cabeça no consumismo. Por exemplo, na década de 50, alguns já tinham nascido aqui, nós consumíamos 5 vezes menos do que consumimos hoje. Na década de 70,
70% das famílias dependem apenas de uma renda para se manter. Hoje, mais de 70% das famílias dependem de 2 rendas para manter o mesmo padrão. Ou seja, o luxo do ontem tornou-se necessidade do hoje. Eu já vi, eu acho que vocês também, uma criança que não aprendeu a falar papai e mamãe ainda, ganhar um telefone celular top de linha. Eu não sou referência, porque eu fui criado na roça, pé descalço, e que me lembre, o único brinquedo que eu tive de loja, comprado em loja, era um carrinho de plástico de 5ª categoria. O que eu posso afirmar para vocês, é que eu sobrevivi, e nem fiquei traumatizado por isso. Hoje, quando uma criança nasce, via de regra, ela já tem mais brinquedos que ela consegue brincar a vida inteira. Hoje você dá um brinquedo para uma criança, ela brinca longas 2 horas, encosta no canto, é sucata e quer outro. E se você não der, ela entra em crise emocional, tem que levar para o psicólogo. Eu tenho um amigo que tem 3 mulheres. Obviamente, a esposa e 2 filhas. Não pensem mal do meu amigo, por favor. Num dia de casamento, elas disseram assim para ele: temos que comprar sapatos novos. Uai, gente, mas ninguém duvida disso aí. É claro que temos que comprar sapatos novos. No dia de casamento é tudo novo mesmo. Mas antes de ir para a loja, ele disse assim para elas: vamos dar uma olhadinha no que nós já temos? E abriu um closet chique e contou 151 pares de sapatos. Tinha que comprar mais. Como é que você chama isso? Não é centopeia, não. Consumismo. Então vou lhe dar uma definição de consumismo. Consumismo é quando você compra o que você não precisa, às vezes com dinheiro que você não tem, para impressionar pessoas que você não conhece. Que o grande problema é que algumas pessoas só se preocupam com as coisas terrenas. O primeiro bilionário do mundo foi o Dr. John Rockefeller. Ele disse assim: o homem mais pobre que eu conheço é o homem que só tem dinheiro. E ele afirmou mais: o homem mais feliz que eu conheci chegava em casa cheirando graxa e comia um bom prato de arroz com feijão e dormia uma noite toda bem dormida. Quando Rockefeller morreu, esse primeiro bilionário do mundo, um curioso foi ao cemitério para perguntar ao contador do Rockefeller, que cuidava das finanças dele, qual era a fortuna que ele tinha granjeado, e conseguiu. Chegou e encostou no contador e disse assim: e aí, cara, me conta, quanto o doutor John Rockefeller deixou? O contador, surpreso, olhou para ele e disse: você não sabe? Ele falou: não, me conta. O contador disse: rapaz, ele deixou tudo, ele não levou nem um centavo. Não tem gaveta em caixão, não tem caminhão de mudança e enterro, você não trouxe nada, você não vai levar nada. A Bíblia diz assim: a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. E diz mais: se os seus bens prosperam, não ponha neles o seu coração. Porque quem ama o dinheiro, diz Salomão, nunca vai se satisfazer com ele. Agora deixa eu dizer uma coisa muito clara: dinheiro é uma bênção, dinheiro é maravilhoso. Nós acabamos de ver um testemunho belíssimo aqui de um prédio que está sendo inaugurado para abençoar milhares de pessoas. Precisou de dinheiro para construir, precisa de dinheiro para se manter, precisa de dinheiro para ampliar. O dinheiro é uma bênção.
A riqueza é uma bênção. A riqueza não é pecado, nem a pobreza é uma virtude. A Bíblia diz que é Deus quem fortalece as nossas mãos para adquirirmos riquezas. Riquezas e glórias vêm de ti, diz o Senhor. A bênção do Senhor enriquece, e com ela não tem desgosto. Então o problema não é ter dinheiro, o problema é o dinheiro ter você. O problema não é possuir o dinheiro, o problema é você ser possuído pelo dinheiro. O problema não é ter dinheiro no banco, o problema é entronizar o dinheiro no coração. O dinheiro é um bom servo, mas o dinheiro é um péssimo patrão. Se o dinheiro for o seu patrão, você vai ser um escravo dele. É por isso que a Bíblia diz que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Muitos, por amor ao dinheiro, se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitos flagelos, mas a Bíblia diz que a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Então Jesus diz assim: põe o seu tesouro lá em cima, onde nem a traça, nem a ferrugem, nem os ladrões podem tomar de você. Não põe o seu coração no dinheiro. Paulo diz: não confie na instabilidade da riqueza, porque ela não pode trazer nem felicidade nem segurança. Sabe por quê? Porque felicidade só Jesus, só Jesus, só Jesus pode trazer ao seu coração. Vamos ao quarto ladrão da alegria. Confira capítulo 4, versos 6 e 7 comigo. Paulo diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O quarto ladrão da alegria é a ansiedade. E eu quero lhe fazer uma pergunta: você conhece alguma pessoa ansiosa? Conhece? Você já viu alguma pessoa ansiosa hoje? Já viu? Tem certeza? Você se olhou no espelho antes de vir para cá? Você é daquele tipo de gente que fica roendo as unhas? O problema está vindo lá na China, você já está batendo na porta da sua casa? Vai fazer uma prova, um exame, um concurso, dá um suador na mão e um apagão na memória? Você é daquele tipo de gente que não tem problema, você tem que criar um, porque não sabe viver sem problema? Dr. Rollo May diz que a ansiedade é o mal desta geração. E pasmem vocês, até as crianças estão ansiosas hoje. Foi feita uma pesquisa por Hollywood, por que as crianças estão ansiosas hoje. Descobriram que elas estão ansiosas porque elas gostam de filmes, de brinquedos e de jogos de ação. Se um dia você tiver coragem de assistir toda a programação infantil da televisão brasileira, você não dorme de noite com a luz apagada. O negócio é brabo. Eu gosto de brincar com as crianças, sempre gostei. Um dia, pastor Temer, eu chego em Vitória, lá na igreja, tinha uma criança brincando assim, sozinha lá no canto. Eu fui me aproximando dela e disse: filha, que vidona, hein? Ela voltou-se brava para mim com o dedo em riste: o senhor é que pensa. A coitadinha estava estressada. Estressada. Sabe o que significa a palavra ansiedade no grego? Estrangulamento, apertar o pescoço, sufocar, tira o oxigênio. E Jesus foi categórico em dizer o seguinte: a ansiedade é inútil. Por mais ansioso que você esteja, você não pode acrescentar um côvado, 45 centímetros no curso da sua vida. Mas sabe por que ela é inútil? Porque 70% dos assuntos que nos deixam ansiosos nunca vão acontecer. Aí você sofre antecipadamente, sofre desnecessariamente, e se o problema vier a acontecer, vai sofrer 2 vezes sem forças para enfrentá-lo agora.
Alguém já definiu a ansiedade assim: depressão, excesso de passado; estresse, excesso de presente; ansiedade, excesso de futuro. Outra pessoa definiu assim: a ansiedade é ser crucificado entre dois ladrões, a culpa do passado e a preocupação do futuro. Mas a ansiedade, mais do que isso, ela é prejudicial a você. Sabe por que é prejudicial? Porque o que é ansiedade? É quando uma pessoa antecipa um problema que não está acontecendo ainda, que talvez nem aconteça, e começa a sofrer por ele agora, minando a saúde, minando as emoções, solapando a fé. Permita ilustrar. Eu fui seminarista lá em Campinas, nos idos de 78 e 81. E um dia eu levanto de madrugada para beber água, o corredor, o bebedor ficava no final do corredor, e eu estou indo devagarzinho para não acordar ninguém. De repente eu olho a porta do quarto de um colega meu, aberta. E quando eu observo, ele está chorando, mas chorando convulsivamente. E eu entrei apressadamente e perguntei: morreu alguém na sua família? Ele, soluçando, disse: eu estou com medo da minha mãe morrer. Falei: em qual hospital que ela está? Qual é o problema dela? Ele respondeu: não, mas não está doente não, eu só estou com medo de morrer um dia. Falei: mas não dá assim, varão, deixa sua mãe viver, homem. Hoje a gente tem mais de 40 anos isso, a mulher está viva até hoje. Pior do que esse aí, foi uma mulher, uma mãe, que entrou no meu gabinete pastoral vivendo, uma mãe, com uma menina, filha, de 3 anos no colo, chorando muito, mas não era a criança chorando não, a mãe chorando. E quando ela acalmou um pouquinho, eu perguntei: mãe, o que houve, qual o problema? Ela respondeu: eu estou com medo da minha filha crescer e não casar. Falei: mas nem cresceu ainda, deixa a menina crescer primeiro. Ansiedade. Jesus disse mais, que a ansiedade é um ato de incredulidade. Os gentios que não conhecem a Deus é que se preocupam com todas essas coisas. O que comeremos, com que nos vestiremos? Vós deveis buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E Jesus foi tão lindo em afirmar isso: você está preocupado com o que você vai comer amanhã? Dá uma olhadinha nos passarinhos, eles são teólogos, eles são mestres, eles são pedagogos. Os pássaros não semeiam, eles não colhem, eles não têm geladeira, eles não têm despensa, eles não têm celeiro. Eu nunca vi um passarinho triste, reclamando da vida, porque não sabe se vai comer amanhã. Está sempre cantando, confiante. E Jesus disse assim: você está ansioso? Olha para os passarinhos. Está preocupado com o que você vai vestir amanhã? Dá uma olhadinha nas flores. E ele não falou das flores chiques, tulipa, rosa, cravo. É aquela florzinha do campo, do lírio do campo. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu com tanta elegância. Agora, você vale mais do que passarinho, você vale mais do que flor, você é a menina dos olhos de Deus, você é a delícia de Deus, você é a herança de Deus, você é herdeiro de Deus. Então pare de ficar preocupado. Agora, tem remédio para a ansiedade? Eu quero concluir perguntando: tem remédio para a ansiedade? Acha na farmácia? É injetável? É em comprimido? Como é que se resolve a ansiedade? Mudando de casa? Comprando um carro novo? Assumindo a liderança da sua empresa como CEO da sua empresa? Fazendo a viagem dos sonhos? Passando o final de semana no spa? Como é que se resolve a ansiedade? O apóstolo Paulo dá o remédio: não andeis ansiosos de coisa alguma. E o que é coisa alguma? É coisa alguma, não precisa botar a legenda, não precisa.
Aí ele diz assim: em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Agora preste atenção, a palavra oração aqui traz a ideia no grego de adoração. Então ele está falando de 3 remédios. Você resolve a ansiedade adorando a Deus, suplicando a Deus e dando graças a Deus. Agora, qual a diferença entre adorar a Deus e dar graças a Deus? Você adora a Deus por quem Deus é, e você dá graças a Deus pelo que Deus faz. Então eu vou fazer uma oração de adoração, porque é o que Paulo está mandando fazer para resolver o problema da ansiedade. E eu chego diante de Deus e digo: meu Deus, eu quero te adorar, porque tu és o meu Criador, o meu protetor, o meu provedor, o meu consolador, o meu redentor. Eu quero te adorar porque tu és o único Deus vivo e verdadeiro, porque tu és o Deus autoexistente, porque tu és o Deus imenso, porque tu és o Deus infinito, porque tu és o Deus eterno, porque tu és o Deus imutável, porque tu és o Deus onipotente, porque tu és o Deus onipresente, porque tu és o Deus onisciente, porque tu és o Deus transcendente, porque tu és o Deus soberano. Eu quero te adorar porque tu és o Deus justo, verdadeiro, fiel, bondoso e misericordioso. Eu quero te adorar porque tu és a minha alegria, porque tu és a minha paz, porque tu és a minha justiça, porque tu és a razão da minha vida, em nome de Jesus, amém. Aí eu termino essa oração e digo assim para Deus: oh meu Deus, mas eu estou tão ansioso, Senhor. Aí não combina mais. Quem é o seu Deus? Quão grande é o seu Deus? Quão poderoso é o seu Deus? O seu Deus criou o universo. O seu Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. O seu Deus mede as águas na concha da sua mão. O seu Deus pesa o pó das montanhas em balança de precisão. O seu Deus mede os céus a palmos. O seu Deus espalha as estrelas no firmamento, e por ser forte em força e grande em poder, quando a chama pelo nome, nenhuma só delas vem a faltar. O seu Deus olha para as nações da terra e considera todas elas como um pingo que cai num balde, como um pó numa balança de precisão, como um vácuo, como nada, como menos do que nada. Este é o seu Deus, este é o seu Pai, que está lhe dizendo: não ande ansioso de coisa alguma. Mas Paulo diz: você quer resolver o problema da ansiedade? Você pode suplicar a Deus, você pode pedir a Deus, Ele é seu Pai. Ele ama você, Ele conhece você, Ele sabe o seu endereço, Ele conhece o seu nome, Ele conhece o seu passado, Ele conhece o seu presente, Ele conhece o seu futuro, Ele sabe das suas lutas, Ele sabe das suas dores, Ele conhece as suas lágrimas, Ele conhece os seus gemidos, Ele conhece as suas noites indormidas, Ele conhece os seus sonhos, Ele conhece as suas dores, Ele tem amor a você, Ele ama você, você é a menina dos olhos de Deus, você é a herança de Deus. Então ponha diante dEle a sua causa, ponha diante dEle a sua angústia, deposite aos pés dEle a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Mas Paulo diz assim: você quer resolver o problema da ansiedade? Comece a dar graças a Deus. Aí você diz: ah pastor, mas eu estou passando tanta luta, como é que eu vou agradecer? Então faça um checklist aqui. Quanto vale o fato de você e eu estarmos aqui nessa noite? Quanto vale o fato de seu cérebro estar funcionando e você não estar vegetando em coma, aguardando desligar os aparelhos? Quanto vale o fato de você ter pernas para andar e não estar numa cadeira de rodas ou numa maca? Quanto vale você ter braços para andar, para trabalhar e abraçar? Quanto vale o fato de você ter olhos e estar enxergando? Quanto vale você estar ouvindo a mensagem? Quanto vale o seu coração estar bombeando vida para o seu corpo? Quanto vale você ter 2 pulmões e não estar hoje numa máquina de respiração mecânica? Quanto vale você ter 2 rins e não estar numa máquina de hemodiálise? Quanto vale você ter um estômago que está processando os alimentos e dando vida para o seu corpo?
Quanto vale você ter uma casa para morar? Quanto vale você ter uma cama para dormir? Quanto vale você ter uma mesa com pão com fartura? Quanto vale você ter uma família para onde voltar depois de um dia de trabalho? Quanto vale você ter a igreja? Quanto vale você ter irmãos? Quanto vale você ter amigos? Quanto vale ter seu nome escrito no livro da vida? Quanto vale você ter Jesus como seu Salvador e Senhor? Quanto vale você ser filho de Deus, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo? Então pare de reclamar, pare de murmurar, comece a dar graças a Deus, e não haverá mais espaço para ansiedade no seu coração. É por isso que Paulo podia dizer de dentro de uma prisão: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Eu termino com duas breves aplicações. A primeira delas, eu fui ouvir certa feita, pastor Telmo, um grande pregador, renomado pregador, e eu fui com muita expectativa. E aquele pregador disse assim no auditório, ou para o auditório: meus irmãos, o projeto de Deus na sua vida é fazer você santo e não fazer você feliz. E eu tomei um susto, porque a primeira frase eu entendi perfeitamente: sede santos, porque eu sou santo. A segunda eu não entendi, e eu fui pesquisar, e encontrei a resposta. Para mim, quem melhor entendeu esse assunto foram os nossos irmãos puritanos da Inglaterra, lá do século 17, quando eles fizeram a seguinte pergunta: qual é o fim principal do homem? E eles responderam: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Aí eu tenho que concordar com o pastor batista John Piper, quando ele disse o seguinte: o problema do homem não é a busca do prazer, o problema do homem não é a busca da felicidade, o problema do homem não é o hedonismo, o problema do homem é contentar-se com a felicidade pequena demais, terrena demais, limitada demais, quando Deus o criou, quando Deus o salvou, para a maior de todas as alegrias, para o maior de todas as felicidades, de amá-lo, de fruí-lo, de conhecê-lo, de glorificá-lo, de servi-lo, porque é na presença de Deus que tem plenitude de alegria. Então eu quero dizer para você nesta noite que Deus quer que você seja muito feliz, abundantemente feliz, maiusculamente feliz, superlativamente feliz, eternamente feliz. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Mas a segunda coisa, e eu encerro aqui, na verdade é para pedir licença a você, para lhe fazer uma pergunta. Na verdade, uma pergunta pessoal. E eu sei que vocês não gostam de perguntas pessoais. Aliás, nós não gostamos de perguntas pessoais, porque toda pergunta pessoal invade a nossa privacidade. Toda pergunta pessoal nos põe contra a parede. E nós não gostamos que ninguém invada a nossa vida sem pedir licença. Mas vou lhe fazer essa pergunta, como se nós estivéssemos numa conversa bem particular. E a pergunta é esta: você é uma pessoa feliz? Que Deus nos ajude a dar essa resposta nesta noite. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.